Então, a primeira coisa que eu gostaria é me apresentar, obviamente, né? Eu sou a professora Simone, a Andrea, que está também com a câmera aberta dela, é minha orientanda do doutorado e ela vai estar nos acompanhando nessa disciplina. Então, acho que vocês já estão acostumados com o formato, né? Os alunos do PPG acompanhando os alunos da graduação. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tanto a mim quanto a Andrea, fica à disposição. Eu vou deixar disponível para vocês na sequência o e-mail de contato da disciplina, e vocês têm meu e-mail de contato também, mas tem o e-mail da disciplina que a Andrea, além de mim, vai estar acompanhando, além do chat da própria disciplina, tá? Então, eu vou estar acompanhando vocês, eu e a Andrea vamos estar acompanhando vocês nessa dinâmica ao longo dessa disciplina. Primeira coisa que eu gostaria, além de dar as boas-vindas a todos, muito legal ter uma turma de 60 alunos, né? O total de vagas foi preenchido, não sei se vai ter mais ainda nos ajustes posteriores. Eu autorizei a inserção de mais alunos, se houver necessidade, mas principalmente da participação de vocês. Então, assim, de novo apareceu. Então, nós estamos aqui com a sala cheia. Isso é muito gostoso, isso é muito legal, vocês estarem participando das aulas, não somente assistindo as gravadas posteriormente, porque é o momento das dúvidas. Então, nesse momento, se torna muito importante. Nós vamos ter, basicamente, 6, 7 semanas de aula. Ou seja, não dá para brincar, tá? Não dá para pensar em esperar para fazer depois, porque, assim, esperou, pensou, acabou. É mais ou menos essa dinâmica, e é isso que a gente vai estar conversando hoje, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar compartilhando com vocês a tela da apresentação. Na sequência, eu inicio a gravação. Todas as nossas aulas vão ser gravadas conforme a determinação do CEP, né? Então, quem tiver dúvida pode acompanhar a posterior. E a gente vai explicando a dinâmica agora na sequência. André, eu só vou pedir para você me confirmar se vai compartilhar a tela, tá? Tá bom, Deixa eu me lembrar. Começou a gravar, porém ainda não começou a compartilhar. Tá compartilhando? Acho que já vai começar, sim. Não, ainda não, prof. Não? Não. Deixa eu desligar minha câmera. Deixa eu colocar de novo. Agora foi, sim. Então, pessoal, eu vou manter a minha câmera desligada para não sobrecarregar, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, pode falar ou colocar no chat e a Andrea me fala, interrompe, porque como eu vou estar com o PowerPoint aberto, com a apresentação aberta, eu não consigo acompanhar os chats. Aí, Andrea, eu vou pedir para você acompanhar e vocês podem chamar a qualquer momento, tá, pessoal? Não precisa esperar. Então, essa disciplina é a contabilidade de custo, SC 039. Então, eu sou a professora Simone, né? Então, eu sou formada em contábeis, com mestrado e doutorado em engenharia de produção e o pós-doutorado em administração. Trabalho com vocês na contabilidade de custos, no curso de graduação de contábeis, então vai ser só essa disciplina que nós vamos trabalhar juntos nesse curso. E aí, quem for fazer o mestrado e doutorado conosco, daí vocês vão me acompanhar também no mestrado e doutorado, na disciplina de teoria e análise de custos. Então, se entende por que eu tenho a disciplina de custo na graduação, porque eu também trabalho essa disciplina no PPG, no mestrado e doutorado, e a disciplina de teorias aplicadas à contabilidade gerencial. Então, a proposta de trabalhar contabilidade de custo é ser o primeiro degrau de vocês para no amanhã vocês estarem comigo lá, né? Estarem comigo lá no PPG.
Então, tem os 2 meios de comunicação. O que eu peço? Se tem algo específico para conversar comigo, manda para o pessoal, né? O simone.voes@gmail.com. Se for o assunto da disciplina, é relacionado no e-mail da disciplina, que eu e a Andréia acompanhamos, tá? Todas as atividades são enviadas para o e-mail Conte Custos UFPR. Então, toda semana, assim como é o procedimento do período remoto, né? Então, toda semana vocês têm atividades. Essas atividades, vocês batem a foto da resolução e encaminham para o e-mail uma foto, ou escaneado, né? Uma foto ou escaneado da resolução. Isso vai valer a presença de vocês da semana. Pessoal, é muito importante, porque mesmo sendo no remoto, reprova por frequência. Então, isso é um cuidado que tem que ter bastante para não deixar as atividades atrasadas, tá? Então, as atividades semanais e provas e tudo que for solicitado é para o e-mail da disciplina, tá? Profe, se Pode quiser, falar. se quiser pode colocar em modo apresentação, porque se vê pequeno. Colocar em... Apresentação, modo apresentação. Será que funcionou? Funciona. Ali. Funcionou? Não, ainda não. Se não, não tem problema. Só que se vê um pouco pequeno, mas não tem problema. Coloquei no modo apresentação. Não saiu. Apresentação de slider, nas opções de apresentação de sliders. Sim. F5 pode ser também, professor. Ou configurar a apresentação de slider. Aparece para vocês? É que para mim aparece, entendeu? Continua sendo sem compartilhar? Sai sem apresentar, mas sai pequeno. Sai, vai sim. Eu aumento o zoom aqui pra gente. Isso. Deixa eu tirar isso aqui. Aí fica bom, prof. Tá? Porque, na verdade, assim, eu nunca consegui colocar no modo... Aí é de onde diz apresentar nesta janela. Tenta agora, prof. F5. Agora foi, prof. Foi? Sim, foi. Tá. Agora vamos ver se eu passo. Passou o slide para vocês? Sim, prof. Tá em característica, tudo certinho? Tá. Sim, tudo ok. Tá, então essa disciplina são 60 horas, né? O curso estamos no segundo ano, vocês estão no segundo ano do curso, né? Então tiveram a disciplina de contabilidade introdutória. Então, essa disciplina de contabilidade do primeiro ano é pré-requisito para essa, em função de nós também trabalharmos a parte de escrituração contábil, só que voltada exclusivamente para custos. Então, em função disso, que a disciplina de contabilidade do primeiro ano, que vocês aprendem a parte de escrituração do primeiro ano, é pré-requisito para a gente agora, tá? Então, a proposta, né? O que essa disciplina oferece? Ela propõe oferecer os elementos teóricos e práticos e metodológicos para o estudo programático da contabilidade de custos. Vocês vão entender o que é contabilidade de custos. E nós vamos separar certinho o que é contabilidade de custo, é o ponto central, tá? Então, objetivos específicos: apresentar os aspectos conceituais, nomenclaturas e classificação de custos, definir os elementos que compõem o custo e discutir os tipos de sistema de custeamento e seu impacto na formação do custo do estoque. Então, assim, vocês vão sair de um ano que vocês tiveram ano passado trabalhando com contabilidade comercial para ter o olhar agora de uma contabilidade industrial. Então, nós vamos pensar em indústria efetivamente, no compartilhamento de indústria. Esse é um ponto importante e específico para a gente estar trabalhando, tá? Então, a ementa é o que consta no plano, né?
Então, os conceitos fundamentais de custo e da contabilidade de custos, nomenclatura e classificação de custos, o custeio por absorção, o custeio de materiais diretos, a mão de obra direta, conceituação e classificação disso, os custos indiretos da produção, a produção por ordem e encomenda, essa parte a gente pula nesse período remoto, tá? O custeio por processo é só o que nós vamos trabalhar por processo, e a escrituração contábil das operações relacionadas com custo de produção e serviço. Então, nós vamos ver, basicamente, de métodos de custeio, é o custeio por absorção e o centro de custo, que é a evolução do custeio por absorção. Basicamente, o custeio por absorção é o que nós vamos ver, e a base de como vocês trabalham o entendimento, a contabilização e a escrituração do custeio por absorção, tá? Então, os procedimentos, nós vamos para aulas expositivas via Teams, o estudo individual e os exercícios, tá? Então, exercícios, atividades a ser desenvolvidas. Ih, pulou aqui. A entrega das atividades vale como presença e devem ser manuscritas. Nós vamos ter uma prova que eu copiei e colei do ano passado e não alterei aqui, alterei só nessa outra tela aqui. Deixa eu copiar e colar de novo. Esqueci daquela tela. Nós vamos ter uma única prova. Que metódico não adianta, pessoal. Agora sim. Então, avaliação. A entrega dos exercícios vale como presença e deve ser manuscrita. Tudo nessa disciplina vai ser manuscrito, tá, pessoal? Por uma questão muito simples. A gente já está num período remoto e a atividade de fazer manuscrito caracteriza um outro nível de aprendizagem, um outro nível de aprendizagem cognitiva. Então, tudo vai ser manuscrito, tá? Nessa disciplina, não temos espaço para mais de uma atividade. Então, nós vamos ter uma única prova no dia 15 de junho, e essa prova no dia 15 vale como a nota do semestre, ou seja, é um grande peso numa única atividade. A média final é igual à nota da prova. Se tirou igual ou maior que 70, está aprovado. Entre 40 e 69 vai para exame final. A prova no dia 22/6. E abaixo de 40 está reprovado direto. Então, assim, isso é um ponto muito importante, tá? Porque vocês podem reprovar por frequência e se tirar abaixo de 40, reprova direto, e depois do exame final, a mesma coisa. Se após o exame final não atingir média 50, também reprova. Então, assim, são alguns cuidados que vocês precisam ter, muito importantes, porque é tudo muito rápido. Então, é tudo muito rápido. Quando é um período regular de atividades presenciais, você tem tempo de fazer mais de uma prova, você tem tempo de ir mal e recuperar, você tem tempo de ter um contato mais próximo com mais atividades, mais exercícios, tirar dúvida com os alunos. Aqui nesse módulo, é tudo muito rápido e muito intenso. Então, o que eu peço para vocês, não deixem acumular dúvidas. Então, tirem as dúvidas, todas as atividades que vocês tenham. Para cada aula, então, na sequência eu vou estar comentando também, os exercícios que eu passo para vocês, eu corrijo em sala, para tirar todas as dúvidas, e posto os demais exercícios corrigidos para vocês acompanharem se está certo ou errado. Não dá tempo também de nós corrigirmos todos os exercícios em sala, nas aulas síncronas. Então, nós corrigimos um exercício e os demais nós passamos com o resultado final para vocês. Então, isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? As datas são muito curtas. Então, hoje a gente está no dia 4 de maio. Pensem que 4 de maio até dia 15 de junho acabou, né? Então, assim, e eu imagino que muitos de vocês estejam fazendo mais de uma aula, né? Mais de uma disciplina. Então, o planejamento das aulas. Então, nós vamos hoje trabalhar a contextualização da contabilidade de custos, dia 4 de maio, né? Classificação de custos e terminologias. Próxima aula, nós trabalhamos com composição de estoque de acordo com o CPC. Depois nós trabalhamos com custeio por absorção
o que é, como se calcula, como se compõe o cálculo de um custo industrial. Depois entramos na parte de centro de custos. Então, custeio por absorção, a gente trabalha com um produto e múltiplos produtos. Centro de custo é o custeio por absorção de múltiplos produtos em multiníveis. Então, é por isso a importância, né? Porque vai aumentando realmente o degrau, a escada, né? Depois trabalhamos tudo isso com a relação da contabilidade de custo com as demonstrações financeiras, então a parte de escrituração contábil. Essa escrituração contábil, como sai de um cálculo de custo e parte para uma demonstração financeira, um estoque dentro de uma demonstração financeira, a partir do cálculo de custos, porque até as empresas comerciais, qual é a dinâmica? Eles compram e vendem, né? Então, se a gente pensa num supermercado. O supermercado compra e vende. Uma loja que vende roupa, ela compra e vende. Na indústria, não. Então, se nós pensarmos numa panificadora, por exemplo, uma indústria de fazer o pão, ela não compra o pão e revende. Ela pode até fazer isso para alguns itens, mas ela compra trigo, ela compra fermento, ela compra açúcar, ela compra sal, ela tem a mão de obra, ela põe tudo isso em equipamentos, transforma tudo isso e gera o pão. Então, o que nós vamos aprender nessa disciplina é entender como que todos esses ingredientes separados compõem o custo de um produto final. Essa é a lógica da disciplina. E aí a gente vai evoluindo até fazer tudo isso por meio da contabilização desse processo para resultar nas demonstrações financeiras e controle de estoque. No dia 8 de junho, eu coloquei como aula preparatória para a prova, que é a aula de corrigir o exercício sobre a contabilização. Então, eu gosto de deixar essa aula, porque a aula da relação da contabilidade de custo com as demonstrações, a parte de escrituração, eu acho importante ter uma aula para corrigir o exercício relativo a isso. Então, essa aula do dia 8 é justamente para isso, para corrigir esse exercício e tirar todas as dúvidas para a prova. E no dia 15 seria a nossa prova. O que eu ressalto para vocês? É que teve um erro no erro meu, obviamente, né? Na ficha 2. Eu coloquei que o resultado da prova seria dia 15/6. E aí o resultado da prova não tem como ser dia 15/6 se vocês fazem a prova no dia 15/6. Seria o resultado dia 18/6, a liberação do resultado das provas, né? Por que eu chamo a atenção disso? Porque daí no dia 15 vai ser a nossa prova. A minha sugestão por isso que eu coloquei assim, ou a prova pode ser nesse dia, né? Pode ser no dia 8/6. A minha sugestão, se todos concordarem, porque houve esse erro, numa parte do plano de ensino, da ficha 2 está escrito de uma forma e na outra de outra, é nós deixarmos nessa estrutura para ter essa aula do dia 8/6, para eu tirar as dúvidas de vocês, para eu corrigir exercícios com vocês, caso tenha algum exercício que eu só tenha postado o gabarito e vocês tenham ficado com dúvida, fazer a correção. Então, a aula do 8/6 eu gostaria, assim, como sugestão, obviamente, para isso, e manter a prova no dia 15, tá? Se vocês concordam, para mim tá ok. Depois eu olho no chat e nos comentários de vocês isso. Então, qual é a lógica, tá? Até segunda-feira, à noite, vocês postam as atividades da semana. Então, a gente está hoje no dia 4 de maio. Até segunda-feira que vem, que é no dia... Perdi. Que é no dia 10 de maio. Então, entre o dia 4 e o dia 10 de maio, vocês têm para postar, né, encaminhar por e-mail as atividades da semana. Essa atividade que vocês postam é o que vai valer como presença. Se eu coloco 2 exercícios, vocês precisam encaminhar a resposta dos 2 exercícios. E, pessoal, não é encaminhar o exercício sem resolver, tá? Então, assim, eu já vou trazendo experiências dos semestres anteriores, né? Então, como a gente retomou o calendário agora, o ano passado eu já estava dando essa disciplina, então, um ressalto para vocês. Se postou o exercício em branco, é falta, tá? Então, o exercício é resolvido, é o que vale para validar a presença.
não significa que ele não precisa estar 100% correto. Para isso, a gente vai corrigir juntos. Ah, professora, mas eu não sabia e fiz errado. Tudo bem, a gente corrige juntos. Mas não é mandar o exercício em branco e isso validar como presença, tá? Isso é importante. Dúvidas, comentários? Então, na terça-feira, eu posto o exercício corrigido no Teams e a gente tem a aula de correção desse exercício. Então, assim, vocês não vão ficar sem a correção dos exercícios, porque eu acho isso importante. E se vocês fizeram, tem que conferir se está certo ou errado. Então, um exercício nós corrigimos na aula síncrona, então eu vou corrigindo passo a passo da aula síncrona, e o outro, ou outros exercícios, normalmente é mais de um, tá? O outro ou outros exercícios eu posto para vocês conferirem com o que vocês fizeram. Então, deixa bem marcado isso para vocês. Até segunda-feira, vocês têm que encaminhar os exercícios resolvidos. A divulgação das notas... Professora. Pode falar. No caso, dá para a gente fazer o exercício manuscrito e encaminhar foto também? Pode. Tá. Pode ser foto, pode ser escaneado, pode ser como quiser. Tá? Você pode fazer no caderno, bate uma foto e encaminha. Isso é o suficiente. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, a nota vai sair no dia 18 de junho, que é sexta-feira. Então, vocês fazem a prova na terça, nós temos até sexta para corrigir. Sexta-feira, a gente divulga as notas. Quem ficou, né? Quem não atingiu a média 7, fica no exame final, que é no dia 22/6. Então, a mesma coisa, nós vamos estar rezando, esperando e torcendo para que pouquíssimos fiquem em exame final, que todos passem direto, para que tenham poucas provas de exame final para corrigir também, porque no dia 28/6 vocês começam mais uma disciplina que é análise de custos. Então, que é essa contabilidade de custo é pré-requisito. Então, a ideia é que nós possamos divulgar essas notas de exame final o mais rápido possível, tá? Então, a dinâmica é essa. Então, dia 15 é a nossa prova, dia 18 a gente divulga os resultados, e no dia 22 é o exame final, tá? Então, cumprindo o período regulamentar para exame final. E aqui tá a dinâmica, tá? Então, assim, hoje, dia 4, não vai ser só a apresentação da disciplina, tá? Nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos trabalhar os conceitos relacionados a isso. Então, nós vamos trabalhar ela de forma síncrona, os conceitos da contabilidade de custo, classificação e terminologia. Então, de 4 a 10, vocês têm que fazer os exercícios e encaminhar para a gente, de forma assíncrona. Aí, a mesma coisa, para composição de estoque, segundo o CPC, dia 11 de maio, aí vocês têm a semana para encaminhar. Custeio por absorção, dia 18 de maio, tem até dia 24 para encaminhar os exercícios. Assim, o que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, como é tudo muito rápido, vocês têm que prestar bastante atenção. E, principalmente, aproveitar as aulas síncronas para tirar todas as dúvidas, que é muito mais fácil. Porque, assim, eu e a Andréia, nós não vamos ficar 24 horas por dia conectados no computador. Então, a Andréia está fazendo o doutorado dela, então ela tem aula, ela tem as atividades, eu tenho as atividades, as outras atividades dentro da universidade. Então, assim, nós vamos acessar os e-mails e o chat uma vez de manhã, uma vez de tarde. Então, a gente não vai ficar 24 horas. Então, usem a aula síncrona para tirar todas as dúvidas que vocês tenham. O custeio por absorção por centro de custo vai ser no dia 25 de maio. Então, vocês têm até dia 31 para encaminhar os exercícios resolvidos. No dia 1º de junho é a parte de escrituração contábil e o impacto disso nas demonstrações financeiras. E assim, quando eu falo demonstrações financeiras, o que nós vamos ver em custo impacta no balanço patrimonial e na demonstração de resultado. Então, o que nós vamos estar vendo é o impacto de um lançamento de custos em todo esse processo, tá? Então, no dia 8/6 é a nossa aula síncrona para corrigir os exercícios de escrituração contábil e tirar qualquer outra dúvida que vocês possam ter. E no dia 15/6 é a nossa avaliação final da disciplina.
no dia 22 é o exame final. Então, assim, como é que funciona a prova? Já que está aqui o exame final e a prova. Então, eu posto a prova às 19 horas, eu e a Andrea ficamos 30 minutos para vocês tirarem as dúvidas, depois nós saímos da sala e vocês têm até as 22 horas, posso colocar até 22h30, para encaminhar o resultado, a resolução da prova para a gente. Na mesma dinâmica, vocês fazem a prova manuscrita, não é aceito pelo computador, tá? Vocês fazem a prova manuscrita, bate uma foto, escaneiem e encaminhem para a gente. Estejam certos que está visível as respostas da prova, porque o que a gente não entender, a gente não corrige, tá? Deixando isso muito bem claro, porque não adianta o aluno falar que fez se a gente não consegue enxergar que está escrito, que está feito, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem, né? Então, vocês têm, pessoal, o e-mail registra a hora de envio. Não adianta querer mandar a prova às 11h30 da noite e querer que nós consideremos. Não vamos considerar. Então, tem um horário para começar, um horário para terminar. Posso até expandir para as 10h30, não tem problema isso, tá? Então, eu vou expandir, já vou colocar aqui para eu também não esquecer, e vou voltar tudo de novo. 22h30. Já vou colocar aqui para não esquecer que vai ser 22h30 o término da prova, mas que vocês prestem muita atenção no horário do envio do e-mail. Eu falo para vocês por quê? Porque eu tive problemas no ano passado de aluno mandar prova às 11h30 da noite. Então, 11h45 ele mandou a prova para a gente. Sinto muito, ele tirou 0, né? Então, ele tirou 0 por mandar a prova às 11h45. 23h45, né? Então, isso é uma coisa para vocês tomarem muito... Teve um que mandou às 2h da madrugada para gente. Então, assim, é uma coisa para tomar muito cuidado. Data limite. O e-mail registra o horário de envio. Nós não vamos fazer milagre, entendeu? Então, tomem cuidado com isso. A bibliografia básica. Dúvidas? Tá. Bibliografia básica. Eu postei aqui, e vocês tenham acesso, os livros que estão na minha biblioteca, tá? Significa o seguinte, os 3 livros da bibliografia básica, eu alterei em relação a outro período, para quem já fez essa disciplina, vocês têm o acesso aos livros, a esses 3 livros. Então, a Contabilidade de Custos do Eliseu Martins é o que mais se usa nessa disciplina, tá? Em questão histórica, tá? Vocês não podem sair, todo o curso de contabilidade fala desse livro. Então, ele está disponível para vocês terem acesso na casa de vocês. Não precisa ir para a biblioteca, já que está tudo fechado mesmo. O Leônio, a mesma coisa. O Santos, a mesma coisa. Então, vocês têm à disposição, para quem não sabe usar a minha biblioteca, qualquer coisa tira dúvida com a gente, mas vocês têm acesso a esses livros diretamente na biblioteca da UFPR. Então, eles estão todos online para vocês poderem acessar. Professora, desculpa, estão perguntando no chat as tarefas que devem entregar na segunda-feira, o horário é esta que data? No horário até meia-noite, não tem problema. 23h59. Isso, 23h59, porque daí não vale a nota, vale a presença. Então, a gente vai chegar na terça-feira de manhã, antes da aula, e vai validar a presença de vocês. Então, as atividades não tem problema, porque vocês têm uma semana, pode ser qualquer horário nessa semana. Mas prova, não. Passou daquele horário, daí não vale mais. Certo, pessoal? Então, os livros tá ok também, porque foi um problema que eu tive... o Eliseu Martins ainda está na internet, mas muitos outros livros não estão na internet. E às vezes se torna mais complicado, porque teve aluno que pesquisou no Google de qualquer forma lá, né? Então, o Google traz muita coisa útil, mas muita coisa que tem erro também, né? Então, e tinha conceitos errados do que o aluno estava pesquisando, tal. Então, é sempre bom tomar o cuidado de uma fonte muito certa. E como aqui nós estamos na própria site, biblioteca da UFPR, vale a pena, tá? E aí, dúvidas a respeito do plano de ensino.
Então, assim, tirando essas dúvidas do envio das atividades, alguma outra dúvida relacionada ao plano de ensino, entendimento e assim por diante? Horários, datas. Ah, uma coisa importante, pessoal. A correção do exercício, eu começo às 6:30 da tarde. Então, entre 6:30 e 7 horas, mais ou menos, é a correção do exercício referente à semana anterior. Por quê? Porque às vezes não dá tempo de fazer das 7 às 8:30, que é o período regular da aula na presencial, das 7 às 8:30, com corrigir exercício, trabalhar conteúdo novo e assim por diante. Então, às vezes, passa um pouquinho do horário e aí, como alguns podem fazer outra disciplina no segundo horário, eu não gosto de invadir muito o horário seguinte. Eu sei que quem está no período regular, eu acho que não vai ter aula presencial, síncrona no segundo horário, mas pelo que eu estou acompanhando na listagem, nem todos estão no período regular, então é importante, né? Os exercícios também precisam ser manuscritos, isso. Exercício, prova, tudo que vocês nos encaminharem é tudo manuscrito, tá? Com exceção das dúvidas, daí não precisa ser manuscrita, né? Aí vocês põem no chat ou põem no e-mail e tá ok. Então, basicamente é isso, tá? Outra questão. As aulas, eu gravo elas separadamente. Então, vai ter, por exemplo, hoje, uma aula para o plano de ensino, depois uma aula para contextualização, uma aula para os conceitos, classificação e terminologias. Nos períodos normais, é uma aula para correção do exercício, uma aula para os aspectos teóricos e uma aula para os exercícios relacionados ao tema. Por que eu faço isso? Porque às vezes você vai querer ouvir, reassistir a aula, você não precisa ficar 1h30 com a tela ligada, com a gravação ligada. Você pode simplesmente, eu quero o aspecto teórico relacionado a esse tema. Você assiste aquele vídeo do aspecto teórico. Eu quero ver a correção do exercício da aula passada que eu fiquei em dúvida. Você vai e entra na correção do exercício especificamente. Então, isso é muito importante, assim, eu considero importante para otimizar o tempo de vocês, e a gente só organiza isso de forma separada, tá? Então, sempre vai ter isso. Normalmente, a dinâmica é um vídeo de correção do exercício, um vídeo de aspectos teóricos e um vídeo do exercício, do exemplo do dia, tá? Então, essa é a dinâmica relacionada às gravações, aos vídeos relacionados. Quando não tem problema, funciona direitinho. Em alguns momentos eu tive problema em gravação ano passado, mas, de modo geral, o Teams está funcionando bem, tá? Dúvidas, pessoal? Acho que Ok, então eu paro a gravação. Eu paro a gravação esperando só ser salvo. E aí, na sequência, eu inicio o segundo tópico da disciplina, que é a contextualização de custos. O que é custos? O que é a contextualização? Onde é que se entra? O que vocês viram até o ano passado, né? Então, vocês viram a disciplina de contabilidade introdutória, né? Um ano inteiro assistindo contabilidade introdutória. Muito importante vocês terem entendido. Muito importante vocês terem entendido, porque nós vamos estar dando continuidade àquilo que vocês viram. Então, se vocês entenderam os lançamentos contábeis, como o impacto do lançamento contábil na formação de um balanço patrimonial, na formação de uma demonstração de resultado, isso vai facilitar muito para vocês esse ano, essa disciplina, né? Se vocês tiveram alguma dúvida, eu espero que a gente possa estar contribuindo para esclarecer esses aspectos. Então, novamente, eu vou iniciar a segunda gravação. Primeiro eu vou ter que iniciar a gravação e vou abrir o segundo tema da aula de hoje, tá?
Está ok, profe. Ok? Sí, está ok. Começou a gravar e está a apresentação ok. Funciona. Então, assim, o que a gente vai estar vendo nessa primeira parte é o seguinte: custos. Custos é contabilidade financeira ou contabilidade gerencial. Como é que custos se enquadra no aspecto financeiro e como é que custos se enquadra no aspecto gerencial? E Professora, aí, pode falar. Desculpa interromper, esses slides eles são disponibilizados para nós também? Já estão na sala. Tá, Se obrigada. vocês forem ali em postagem, o material já está disponível na aula de hoje. Então, tá bom, obrigada. Nada. Já está disponível o material, plano de ensino, os slides que nós vamos usar hoje e as atividades. Já está tudo postado antes da aula, referente à aula de hoje, né? Eu coloco a data da aula para ficar mais fácil para entender. Espero que não tenha problema. Então, assim, custos é um tema bastante disperso, né? Então, pode ir para vários caminhos a área. Você pode ser da contabilidade. Antes disso, eu vou falar outra coisa. Até o ano passado, vocês só viram contabilidade financeira, tá? Vocês não viram outra coisa. Para vocês, até então, a contabilidade era só demonstrações financeiras. Então, a contabilidade servia apenas para fazer demonstrações financeiras. Essa disciplina com custos, você começa a introduzir que custos não é somente, ou contabilidade não é somente para demonstrações financeiras. A contabilidade também tem um olhar gerencial que contribui para a tomada de decisão, contribui para a gestão de uma organização, de uma empresa. Então, assim, é começar a ampliar o olhar de vocês para a contabilidade. Esse é um ponto muito importante, por isso que eu gosto de trazer esse tema do que é custos para financeiro e o que é custo para gerencial. O que é efetivamente a contabilidade financeira e o que é a contabilidade gerencial. Justamente por essa característica, né? Por esse aspecto. É a primeira disciplina que começa a introduzir isso no curso de vocês. Então, a contabilidade financeira. Pensa o seguinte, tudo que vocês viram ano passado é financeiro, tá? Então, é a parte do sistema que provê informações para usuários externos. É orientada para os princípios geralmente aceitos de contabilidade. Então, ele proporciona, né, a avaliação da situação econômico-financeira da entidade. Possibilita alguma inferência, né, futura, mas a característica é econômico-financeira. É balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do valor adicionado, e aí segue as demonstrações de modo geral. Os relatórios são na forma das demonstrações, basicamente, né? Essas informações são a porta para fora da organização. É o que a organização está mostrando. Ela publica um balanço patrimonial, ela manda uma declaração, né, um relatório, uma declaração para o governo federal, por meio da Receita Federal, ela posta as declarações por meio dos registros que precisa dessas informações. Então, assim, sempre da porta para fora. Ela quer divulgar as informações econômico e financeiro. A gerencial, ela já tem um outro olhar. Ela não quer divulgar, ela não quer colocar para fora isso. Ela quer um processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação dessas informações financeiras para os gestores. Com qual finalidade? Fazer o planejamento, fazer a avaliação e fazer o controle. Na contabilidade gerencial, ela não está preocupada só em emitir um balanço patrimonial, por exemplo. Ela está preocupada em saber se esse balanço patrimonial está dentro dos critérios estabelecidos dentro de um planejamento, se esse balanço patrimonial tem impacto nos indicadores que foram construídos para a empresa, se tem impacto, por exemplo, se o lucro estabelecido, né, o lucro planejado está sendo atingido, quais são os indicadores criados a partir dessas informações financeiras para poder organizar a empresa. Então, assim, a contabilidade gerencial, ela está muito mais interessada no processo de tomada de decisão. Então, ela busca as informações para poder planejar, avaliar e controlar.
Então, se esses resultados das demonstrações financeiras, por exemplo, não atingiram a meta estabelecida, o indicador estabelecido, o que eles vão fazer para corrigir? Puta, nós estamos num período de pandemia, está complicado, as vendas caíram, as vendas despencaram, a receita de vendas, né, a receita de vendas da empresa caiu 30%. Tá, e o que vai ser feito para mudar isso? Entendeu? Isso é contabilidade gerencial. Então, assim, não é só a receita de vendas é X, o valor X. Não. Essa receita de vendas é um valor X. Tá, esse X está 30% a menos que o ano passado. O que nós temos que fazer para alterar esse cenário? Ou qual vai ser o impacto disso na organização como um todo? A contabilidade gerencial está nisso. É o além, né? O que eu faço com essa informação? Acho que vocês já perceberam que eu sou bastante partidária da contabilidade gerencial, né? Então, ela mede e reporta informações financeiras e não financeiras para tomada de decisão. Então, por exemplo, na nossa área de custos, a informação financeira pode ser o valor do custo efetivamente. Então, o produto custa X. Tá, mas quanto teve de desperdício? O desperdício pode ser uma informação não financeira. Putz, teve 30% de perda de matéria-prima. Isso é uma informação que pode ser não financeira, mas que vai ajudar a tomar uma decisão. Tá, o que eu tenho que fazer para não ter uma perda de matéria-prima no meu processo produtivo? O que eu tenho que fazer para diminuir o consumo de energia elétrica de uma empresa, de uma indústria? Tá, eu contrato um pacote de energia, eu coloco energia solar, o que eu posso trazer de alternativa para resolver um problema? Então, a contabilidade gerencial ela vai muito mais nesse olhar. Ela identifica a informação, que pode ser financeira ou não, e traz para o processo de tomada de decisão. Ou seja, ela é porta para dentro. Eu não vou divulgar para as empresas qual é o custo do meu produto, item a item, né? Qual é o custo de fabricar um pão francês? Por que em algumas padarias o pão francês é vendido a R$ 6,99 e na outra é vendido a R$ 15,99? Qual é a diferença de custos? Será que tem diferença de custos? Ou tem diferença de reconhecimento de mercado? Né? Eu não tenho noção de preço, tá, pessoal? Então, vamos pensar a família Farina, né? Que a gente sabe que tem um reconhecimento de mercado e assim por diante. Eu não sei quanto custa o pão lá, estou chutando qualquer valor, tá, pessoal? Mas lá, com todo aquele contexto bonito, aquela apresentação, custa R$ 15 o quilo do pão francês. E você vai numa padaria de bairro, que custa R$ 6,99, né? R$ 7,00 o pão francês. Será que tem tanta diferença? Tem, tá? Na verdade tem, mas assim, será que eu estou disposta a pagar? É outra história, né? Mas a questão é, de repente, de R$ 6,99 é até mais gostoso, porque ele tem um carinho ali diferente, enfim. Mas o que eu falo para vocês é, essa informação de quanto custa para cada um deles não aparece. Para fora, é só o resultado final. Então, comparado aqui o Guerreiro, o Fresati, né, o Fábio Fresati, ele faz uma comparação entre os dois, Fresati, Aguiar e Guerreiro. Então, a contabilidade financeira, qual é a característica? Primeiro, precisa partir das dobradas, ou seja, débito e crédito. Gente, professora, eu não aguento mais ouvir falar em débito e crédito, eu estou cansada do débito e crédito, mas vai continuar ouvindo aqui também. Débito e crédito você precisa saber, não existe contador que sai do curso de contabilidade sem saber débito e crédito, tá? Então, vocês têm que saber débito e crédito. Tem os princípios contábeis, né? Então, ele segue os princípios, segue as normas, realizado, né? É procedido com moeda local. Então, todas as empresas apresentam as demonstrações financeiras em real, mesmo que ela tenha que converter tudo em dólar para mandar para a matriz. As multinacionais, eles têm as demonstrações financeiras na moeda local, por exemplo, aqui o real, e a conversão delas para a moeda da matriz. Então, tem duas demonstrações paralelas, mas a local não pode fugir. As normas são definidas por agentes reguladores.
Então, nós temos, além das normas estabelecidas na própria lei, nós temos os próprios CPCs, que também são normatizadores da profissão. Então, os NBCTs e os CPCs acabam conduzindo também a condução da contabilidade segundo essas normas, né? Percebam que não tem muita variação, todo mundo tem que seguir a norma, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não existe muita... na teoria, tá? Não existe muita criatividade nesse processo. Então, os profissionais são formados em contabilidade e precisam ter o registro no órgão de classe. Ou seja, vocês, depois de formado, vão fazer a prova do CRC e quando vocês tiverem o registro no CRC, vocês vão poder assinar como contadores. Essa é a característica da contabilidade financeira. Na contabilidade gerencial, você consegue fazer ajuste mesmo sem a contrapartida. O orçamento, por exemplo, você fez um orçamento e precisou fazer um ajuste no orçamento. Por exemplo, hoje eu ouvi que a gasolina e o diesel vai ter redução na refinaria de 5, 6 centavos cada um. Então, você faz um orçamento e vai ter que impactar isso no orçamento. Então, você reduz sem necessariamente precisar da contrapartida. Não há critérios formalizados. Cada empresa ajusta a sua necessidade efetiva. Qualquer moeda pode ser usada, inclusive moedas não financeiras, não monetárias, como horas de trabalho, desperdício e assim por diante. Por exemplo, a quantidade de quilos, né? Quantos quilos foram desperdiçados na fabricação do pão, né? Quantos quilos de farinha de trigo foram desperdiçadas na fabricação do pão. Isso é uma medida não financeira que a contabilidade gerencial utiliza. Então, não precisa ser só reais. Você pode ter relatórios em dólar, você pode ter relatórios em quantidade, você pode ter relatórios de horas trabalhadas, você pode ter uma série de itens relacionados de acordo com a necessidade da empresa. As normas são por conveniência e não por adesão. Então, não tem um CPC que determina como eu devo proceder no meu relatório gerencial. Não existe isso, tá? E não há exigência quanto à formação do profissional. Isso é ruim. Porque é o seguinte, você pode... na área gerencial, não precisa ser contador para trabalhar com isso. Pode ser engenheiro, pode ser administrador, pode ser economista, pode ser qualquer formação. O que diferencia? Nós conseguimos ter os dois olhares, da contabilidade financeira e da gerencial. Muitos desses acabam tendo só um viés, só um olhar, e acaba comprometendo realmente, assim, limitando um pouco, né, a visão. Mas não tem restrição e exigência em relação à formação. Qualquer um pode trabalhar. E aí nós entramos na contabilidade de custos, efetivamente. Tá, eu falei da financeira, falei da gerencial. E onde é que entra custos nisso? Custos é uma híbrida. Então, ela pode ser tanto financeira quanto gerencial. Ela pode ser trabalhada nos dois lados. Historicamente, assim, a maioria das pessoas acha que custos é só gerencial, mas não é. Então, a origem, a contabilidade de custo, ela decorre da contabilidade financeira. Ela foi criada para determinar o custo do estoque. Isso é o ponto. Então, no balanço patrimonial tem o estoque e a contabilidade financeira abriu um braço para que tivesse uma especialidade só para formar o estoque da empresa. Aqui é a mesma coisa, né? Necessidade de controlar o estoque na indústria. E ela evoluiu como um instrumento de apoio à decisão. Aí começou a se perceber que ela é muito mais ampla e útil do que somente para formar estoque. Mas ela precisa, a origem dela é a formação de estoque. Mas hoje em dia ela expandiu muito além disso, tá? Então a evolução está nesse ponto, tá? Então, esse controle financeiro, custos para contabilidade financeira é a primeira fase da evolução da contabilidade gerencial, que a gente está falando aí antes de 1950, tá? Então, é entender a lógica disso, né? O foco era a determinação de custo e controle financeiro, por meio da contabilidade de custo e orçamento. Então, o objetivo era controlar estoque, cuidar do estoque, ter uma boa formação do estoque, ponto final, tá? E aí depois evolui. Então, quais são as funções? Auxílio na geração das informações das demonstrações financeiras. Nós vamos usar metodologias para determinar o valor do estoque. Mas também auxilia o controle do processo.
Então, você começa, a partir do momento, você identifica o valor do estoque, e aí, de repente, você começa a refletir que está tendo um valor, um gasto muito grande num item específico, ou na mão de obra, ou em matéria-prima, ou em energia elétrica, ou algum outro custo impactante na empresa. E aí, quando você parte de simplesmente gerar informação para começar a perceber o que essa informação traz, você vai auxiliando a tomada de decisão. Então, você sai de só fazer o apontamento para entender e compreender e começar a controlar isso e depois para tomar a decisão. Então, normalmente são 3 fases. Se faz o levantamento de custos, a apuração, né? Depois se faz a tabulação, aferição e comparação. E, por fim, se traz a divulgação dessa informação. Então, essas 3 fases são bastante trabalhadas quando a gente trabalha com um aspecto mais gerencial, tá? Essa aqui é uma imagem do IFAC, tá? No manual do IFAC em relação à contabilidade gerencial. Então, vocês percebam que dentro de uma gestão de uma empresa, nós temos a parte tributária, a parte financeira e a parte gerencial. Não existe uma área melhor do que a outra, tá? Primeiro ponto é isso. Não existe eu sou melhor do que ele, o financeiro é melhor do que o gerencial, o tributário é melhor do que o gerencial ou o financeiro, enfim, não existe área melhor. Existe a área que você se enquadra melhor. Isso é uma característica muito importante, porque às vezes o aluno de contabilidade ele entra no curso achando que só existe demonstração financeira, só existe contabilidade financeira. E para ele ser bom na área tributária, ele tem que fazer direito. E, na verdade, não. O advogado tributarista, ele precisa da informação da contabilidade para entender melhor. Ou pode não gostar de nada dessa história de lançamento contábil, demonstração financeira, tributos. Professora, eu não gosto disso. Mas eu gosto de entender essa lógica. Então, eu sou o perfil gerencial e não sabia. Então, é entender isso, é você se aceitar que às vezes o curso não está errado, você só não se enquadrou dentro do curso. Né? Eu não quero tributário, eu não quero financeiro, eu não quero ficar fazendo lançamento contábil minha vida inteira, mas eu adoro participar da tomada de decisão, adoro ficar andando no chão de fábrica, ficar fazendo apontamento de custos, adoro essa parte. Ótimo, então você é gerencial, eu não sabia. E a mensuração de custo, ele vai para todas essas áreas. Então, a mensuração de custo, ele precisa do tributário, ele precisa entender tributário. Tributo tem um forte impacto na área de custos, tá? Mas um fortíssimo impacto na área de custos. A contabilidade de mensuração de custos, que entra a contabilidade de custos, é necessário para a área financeira. Então, tem ali a geração dos relatórios financeiros efetivamente. Mas ela vai evoluindo por uma evolução de desempenho e análise até chegar num nível mais gerencial que entra o planejamento e suporte à decisão, mais preditivo, com mais valor adicionado efetivamente nesse processo, tá? Essa tela eu trago para vocês entenderem. Vocês podem se identificar, se reconhecer em áreas diferentes. Nós temos 60 alunos nessa turma. Os 60 alunos não precisam pensar igual. Normalmente não pensam igual. E não existe o certo ou errado. Então, tem o tributário, tem o financeiro, tem o gerencial, você só precisa se reconhecer e entender aquilo que você mais gosta. Um ponto importante, eu falei que o tributário é importantíssimo para essa disciplina. Porém, nós não vamos entrar em aspectos tributários, porque vocês vão ter uma disciplina específica para isso. Vocês vão ter uma disciplina específica de contabilidade tributária. Então, para não invadir o espaço do outro, né, do outro professor, eu vou mencionar quando for o ponto falar, nesse aspecto vocês precisam levar em consideração tais impostos, mas nós não vamos levar em consideração nesse momento. Quando chegar a contabilidade tributária, vocês vão entender a lógica, tá? Então, é só para saber, porque senão vocês não têm braço para entender tudo, né? Lógica que a gente já conversou, tá? Então,
com a gestão de custos, né? Daí é evoluindo já, né? Então, ele controla estoque, ele determina o custo dos produtos, ele determina custo de processo, ele determina custo logístico, contribui na formação de preço, enfim, é muito útil, né? Para os diversos setores da empresa, né? O controle de estoque ele assumiu uma grande importância com o bloco K do SPED fiscal no ICMS-PI, tá? Então, além do CPC 16, que trabalha só controle de estoque, o bloco K ele veio também numa cobrança da própria Receita Federal para as empresas terem um controle de estoque muito apurado. E é mais um motivo para a gente estar trabalhando isso nessa disciplina, tá? Dúvidas, pessoal? Se não há dúvidas, encerra a gravação. Por Oi, enquanto, não. pode falar. Não, por enquanto, tudo bem. Ah, tá. É só para entender, né? Para vocês entenderem onde é que vocês estão pisando. Então, eu acho importante isso, para não ficar perdido, né? Assim, cada pessoa tem o seu processo de aprendizagem. E vocês precisam entender como vocês aprendem. Eu, pessoalmente, eu aprendo se eu vejo aplicabilidade. Se eu consigo ver aquela questão aplicada. Se eu consigo ver aplicada, eu consigo entender mais fácil. Então, eu vou estar tentando com vocês passar a forma como eu consigo aprender, mas vocês ajustem de acordo com a necessidade, tá? Passando, quando começar a resolver os exercícios. Essa parte nem entra esse exercício. Então, assim, passando para a segunda etapa, a última etapa dessa aula, nós vamos trabalhar terminologias, tá? As terminologias, qual é a característica dela? Essa aqui é a aula que dá base para todo o aprendizado de custos de vocês ao longo da vida. Percebam a importância disso, né? É meia hora, 15 minutos, 20 minutos que a gente vai estar conversando, que ou entende ou não entende custos. Se não entender a classificação, não entende a disciplina inteira. É uma coisa muito simples, né? É ótimo para vocês. É 8 ou 80. Então, vocês entendem ou não entendem. Se não entender essa aula, não vão entender mais nada na disciplina toda. É fácil. Mas a dinâmica, né? A proposta é que vocês entendam, não só entender no sentido de decorar. Custos não é decorar, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem. Por quê? Porque vocês precisam adaptar os conceitos à realidade de cada empresa. Poxa, olha só que coisa legal. Não tem receita de bolo, não existe padrão absoluto. Eu vou estar conversando com vocês. O custo pode ser um custo de uma classificação para uma empresa e para outra empresa ser outra classificação. Né? Para uma empresa pode ser custo, para outra empresa não. Então, é muito legal essa dinâmica justamente por isso, porque assim, é tudo diferente, pode ser tudo diferente de acordo com cada empresa que você analisa. Você entra quase num quadro branco, assim, né? Você entra num quadro branco dentro da empresa e você começa a construir as questões. Isso é muito legal. Então, a gente vai para o último tópico da aula, tá? Vou iniciar a gravação para fazer o compartilhamento da tela. Tá ok, prof. Obrigada. Tá, então o último tópico da disciplina, e não da aula de hoje, mas não o menos importante, tá? Pelo contrário, é para vocês prestarem muita atenção. Então, a terminologia básica é o seguinte: essa classificação vocês já viram no semestre passado. A gente só vai organizar agora. Então, nós temos o gasto. O gasto é o termo generalista, tá? Não sabe o que vai fazer com o dinheiro, você gasta, né? Então, assim, não sabe o que vai fazer, é um gasto. Esse gasto pode ser classificado em 3 etapas, em 3 momentos diferentes. Ele pode ser um ativo. O que é o ativo?
retomando o semestre passado, né, o ano passado. Ativo é um bem e direito. Então, classificação de ativo é bens e direitos. Então, ele pode ser um ativo, ele pode ser uma despesa, ou ele pode ser um custo. De acordo com o que eu faço, a aplicação do meu dinheiro, do meu recurso em cada categoria dessa, eu tenho consequências dos meus atos. Então, eu tenho um ativo que ele pode ser classificado um ativo circulante, eu posso ter um bem de curto prazo, eu posso ter um recurso de curto prazo, como uma aplicação financeira no curto prazo, que eu tenho um direito, ou ele pode ser a longo prazo, né, o não circulante. Então, eu posso ter uma máquina, eu posso ter um equipamento, eu posso ter um software, eu posso ter uma propriedade de árvores, né? Então, eu posso ter uma série de fatores e eu estar aplicando meu dinheiro nesses aspectos de bens e direitos. Mas, por outro lado, eu tenho alguns gastos que eu preciso para manutenção das atividades da empresa. Então, eu tenho as despesas. São aquelas despesas relacionadas com a parte administrativa, vendas e financeira. Então, eu não estou adquirindo um bem, mas a palavra-chave, pessoal, presta bem atenção na palavra-chave. Eu estou consumindo um item. A característica de despesa e custo é consumo. O consumir diferencia eles de um ativo, por exemplo, em muitos casos. Então, vamos pegar um exemplo bem bobo, tá? Eu comprei papel A4 para colocar na impressora. Se eu comprei papel A4, eu comprei 2 resmas de papel A4. Sem considerar valores, tá? Mas pensa no consumo. 2 resmas de papel, uma resma de papel A4, eu vou estar consumindo isso. Então, eu tenho uma despesa administrativa, porque eu comprei o item para consumir. Agora, se eu compro 10 caixas de fardos de papel A4, nem sei quantas caixas vem, mas lá na universidade, por exemplo, se compra papel A4 em licitação. Então, compra 500 caixas. Isso é um estoque do ativo circulante. Estoque de material de expediente, material administrativo. Escritório, né? Material de escritório. Então, a diferença do que é despesa e o que é um ativo, por exemplo, está muito mais vinculado no consumo que isso representa do que efetivamente no objeto. Então, se eu tenho o papel A4, se é um papel A4 para consumo, eu tenho uma despesa. Se é um papel A4 para uma grande quantidade de meses de consumo, ou seja, estou estocando o mesmo item, é um ativo. Então, esse é um ponto muito importante para vocês, porque isso diferencia o que é a despesa, o que é o ativo, que fica mais fácil porque você já estava acostumado. Então, por que vocês falavam que era despesa de salário, né? Despesa de salário quantos salários a pagar? Era uma despesa de salário, porque o funcionário estava trabalhando o mês inteiro, você estava consumindo, a empresa estava consumindo o esforço dele. Por que é uma despesa de energia elétrica? Porque você está consumindo a energia elétrica enquanto ela está sendo usada. Então, assim, a despesa tem a característica do consumo. Esse consumo é o que diferencia, não é pagamento. Tá? Consumo e pagamento são coisas distintas. Eu estou consumindo a energia elétrica, mas eu vou pagar o mês que vem. Eu estou consumindo a mão de obra, estou consumindo o trabalho do funcionário, mas eu vou pagar no 5º dia útil do mês seguinte, conforme determina a legislação. Então, despesa é consumo, não é caixa. Não é saída de caixa. Né? E aí vem o ponto adicional, que é custo. Até o ano passado não tinha custo, tinha o custo do produto vendido, que era só baixar o estoque da matéria-prima, da mercadoria. O custo agora, com o olhar indústria, né, industrial, ele é formado por mão de obra, matéria-prima e insumos e o custo indireto de fabricação. Então, eu tenho o funcionário. Sabe qual é a diferença-chave do custo e despesa? Custo também é consumo. A diferença-chave de custo e despesa é a localização dentro de uma empresa. Custo é fábrica.
produção, chão de fábrica. Tudo que está relacionado com a fábrica é custo. O que está relacionado com as áreas administrativa, vendas e financeira é despesa. Isso, pessoal, é norma, tá? Isso é legislação que determina isso. Então, o que é um ponto importante para vocês entenderem? Primeiro elemento, o que é custo, o que é despesa? O regulamento do imposto de renda determina essa separação e depois o CPC veio normatizar essa separação. Custo, aquilo que está relacionado com a fábrica, com a produção. Então, você tem um produto, você está fabricando um produto, você está industrializando um produto, o que está em torno disso é custo. Despesa é a área administrativa, né? Ou de modo geral, né? Lá o escritório separado. Então, é administrativo, vendas e financeiro. Professora, desculpa atrapalhar. Não, pode falar, é porque eu não estou vendo mesmo. A mão de obra, no caso, a pessoa que trabalha no chão de fábrica é considerada mão de obra, mesmo que ela tenha um salário mensal padrão. Sim. Tá, obrigado. O que diferencia, aí a gente vai ver na sequência. O fato deles trabalhar na fábrica é mão de obra. Agora, se ele tem um salário mensal ou um salário por hora, é uma outra classificação. Aí, se ele é fixo ou variável. Mas ele continua sendo custo, vai compor o custo do produto, o fato de ele trabalhar naquela unidade. E assim, o pessoal que trabalha na fábrica pode ganhar mais que o trabalho administrativo, não é valor, não é função, não é nada, é o local que ele trabalha, esse é o ponto importante. E a gente vai ver detalhamento de cada um deles, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, pessoal, eu não vou ficar lendo isso, mas eu coloquei para vocês terem um material de apoio, tá? O que é um gasto, o que é o ativo, então o ativo vai para o CPC 00, CPC PME e assim por diante, tá? O que é a despesa também de acordo com o CPC. Então, eu trouxe isso para vocês terem um material de apoio, mas é a mesma coisa que eu já falei, então não vou me preocupar. O que eu preciso me preocupar é esse ponto, começa com a classificação. Esse custo, então, esse custo ele pode estar relacionado com volume e com produto. Se ele está relacionado com volume, eu vou alterar, pessoal, eu vou postar um outro material ajustado, tá? Eu trago para o curso de gestão da informação, por exemplo, nessa tela aqui que eu ponho o que é mão de obra. Para vocês da contabilidade, eu acabo passando mais rápido, porque eu acho que vocês entendem mais fácil. Mas para a gestão da informação, eu defino o que é mão de obra. Eu vou colocar essa tela para vocês, porque alguns podem não entender muito, tá? Mão de obra não é só o salário do funcionário. Mão de obra é o salário, os benefícios, os encargos e tudo que ele ganhar. Então, férias, 13º, participação nos lucros, na participação nos lucros não é a questão, porque é oscilante, né? Mas plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, tudo o que o funcionário ganha vai compor o valor da mão de obra. A matéria-prima, a mesma coisa. A matéria-prima vai ser o valor que se pagou pelo produto e tudo que foi necessário gastar para que essa matéria-prima esteja dentro da fábrica. Então, se você importa isso, todos os gastos com frete, despacho aduaneiro compõem o custo da matéria-prima. É que às vezes eu acho que o aluno de contábeis ele entende isso mais fácil, mas às vezes tem aluno que não entende e eu acabo esquecendo. Então, eu vou colocar uma tela e vou colocar novamente esse slide para vocês, tá? Esse arquivo e colocar ajustado. Tá? Então, o que compõe matéria-prima? O valor do produto, os fretes para comprar essa matéria-prima, desde que a empresa pague por esse frete, e todos os gastos relacionados à necessidade para que essa matéria-prima esteja dentro da fábrica. Então, se tiver os impostos que não podem ser recuperados, se tiver despacho aduaneiro, se tiver outros gastos, seguro, por exemplo, tudo isso compõe o custo da matéria-prima. Então, são aspectos importantes. Às vezes eu passo batido e acabo esquecendo, tá? Mas deixando isso bem claro, mão de obra não é só salário, mão de obra é tudo.
Então, por isso que a gente fala que hoje em dia a mão de obra no Brasil é muito cara, porque você tem um imposto muito alto, né? E a matéria-prima é a mesma coisa. A matéria-prima não é só o valor do produto, mas tudo que está relacionado. E aí entenda tudo que está relacionado, o impacto do tributo que tem sobre isso. Ah, essa matéria-prima, eu vou poder fazer substituição tributária? Essa matéria-prima, eu vou poder reverter, né? Eu vou poder recuperar a parte de IPI, por exemplo. Essa matéria-prima, eu vou conseguir fazer uma compensação. Então, assim, todos esses aspectos são levados em consideração. Ah, eu não vou comprar de uma pequena empresa, porque pequena empresa, a substituição tributária é muito baixa. Então, eu não consigo fazer recuperação de imposto. O tributo está ali muito fortemente impactado. Só que se nós trabalharmos tudo isso, a gente não trabalha custos, tá? Então, é só para vocês entenderem. Mas é muito legal, porque você tem que entender de tudo, tá? Então, aqui vem os conceitos, tá? Então, assim, ele pode ter duas classificações. Como é que eu uso? Para que eu uso cada uma delas, né? Pode ser em relação ao volume, que ele é custo fixo ou variável, ou em relação ao produto, que ele é um custo direto ou um custo indireto. Dentro dessa classificação, está bem vermelho ali que é ou. Então, se eu escolho o volume, ele é fixo ou variável. Se eu escolho o produto, ele é direto ou indireto. Mas uma classificação pode envolver a outra. Então, tem o E. Ele pode ser fixo e direto. Ele pode ser fixo e indireto. Ele pode ser variável direto e pode ser variável indireto. Para que serve isso? Cada método de custeio usa uma classificação específica. Então, cada forma de você apresentar a informação de custos vai trazer uma classificação específica, né? Uma forma de apresentar a informação com base nessa classificação, de acordo com cada utilidade. Então, nós temos... Aqui eu trago só os conceitos, tá? É a mesma lógica aqui. Então, mesma apresentação de outra forma. Então, aqui o conceito relacionado a isso. Aqui é o que eu tinha acabado de falar para vocês. Direto. Ele está diretamente identificado no produto. Ele é fácil identificação. Quando você pega, por exemplo, uma camisa, você vê quantos metros ou quantos centímetros foi de tecido. Então, ele tem uma fácil identificação. Basicamente, você pega uma trena e mede centímetros, altura, largura, você sabe quanto gastou de tecido ali. Para fazer um pão, você mede, vai um pãozinho de 50 gramas, vai 30 gramas de trigo. Então, você tem a medição, você tem uma fácil identificação. Essas medidas não precisam ser critério de rateio, normalmente são materiais diretos, então matéria-prima e insumos diretos, e a mão de obra direta, ou seja, aquele funcionário que está lá no chão de fábrica. Aquele funcionário que trabalha no chão de fábrica é uma mão de obra direta. Então, ele é fácil, ele existe só para estar manuseando o produto. Essa é a função dele, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Então, o rapaz soldando ali, fazendo uma solda. A linha de produção no primeiro desenho lá em cima, então, todos aqueles ali são mão de obra direta. Então, ele existe só por causa dessa linha de produção. E alguns exemplos de materiais diretos ou matéria-prima, né? Então, tem soja, tem ovos, tem o próprio frango, tem madeira, tem minerais de modo geral. Então, tem uma série de fatores, peixe, assim por diante, né? Tem uma série de fatores com materiais diretos, né? Ok? Por outro lado, os custos indiretos, eles não são fáceis de identificar. Então, se nós pegarmos aqui essa linha de produção, na primeira figura, você consegue identificar ali o funcionário é uma mão de obra direta. A quantidade de peças que está andando na esteira é um material direto. Você consegue identificar isso no produto. Agora, vocês conseguem ver nesse produto quanto ele gastou de energia elétrica? Se vocês prestarem bem atenção, tem uma lâmpada em cima de cada funcionário, quase.
né? Aquele azulzinho que tem ali. Então, tem uma lâmpada quase em cima de cada funcionário. Vocês conseguem saber quanto consome essa lâmpada e quanto dessa lâmpada vai para o produto? Não. Isso são custos indiretos. É aqueles que não podem ser apropriados diretamente ao produto. Então, ele tem dificuldade de identificar isso. Para isso, ele precisa de um critério de rateio. Muitas vezes, esses critérios de rateio são considerados arbitrários, mas não é tanto essa questão, né? Então, por exemplo, uma linha de produção aqui da fábrica, né? Quanto da robótica, investimento de robótica está associado a cada veículo? Imagina o que é isso, como a gente vai fazer isso? Quanto que o projeto de desenvolvimento do produto vai ser associado ao produto? Então, essas questões, né? Quanto que o engenheiro vai estar associado à construção de um condomínio, de um edifício, assim por diante. Então, essa dificuldade exige um critério de rateio. E esse critério de rateio é alocado para os custos indiretos. Então, exemplo, a depreciação das máquinas. Então, se a gente pegar o exemplinho ali, a figurinha da linha de produção de carros. Então, a depreciação das máquinas pode ser quantidade produzida, pode ser tempo de utilização das máquinas. Para cada item de custos indiretos, eu posso usar um critério de rateio específico. Então, o que é mão de obra indireta, né? Depreciação das máquinas industriais, vocês entendem, né? Depreciação é a mesma depreciação que vocês aprenderam ano passado. A mão de obra indireta são os supervisores e gerentes, pessoal de qualidade, de almoxarifado, que está vinculado com a fábrica, com a produção. Então, tudo que está vinculado com a fábrica, com a produção, a gente chama de mão de obra. Diferente do salário administrativo, do pessoal que está na administração, né? Então, a gente separa pelo próprio nome. Então, a mão de obra, quem está no chão de fábrica é a mão de obra direta. Quem está coordenando, quem está supervisionando, o pessoal de qualidade, assim por diante, é a mão de obra indireta. Como é que eu calculo, né? Quanto que eu aloco um salário de um supervisor para cada produto? Eu preciso de um critério. Então, o tempo de utilização de mão de obra ou índice de atenção são formas específicas, né? Os gastos com refeitórios industriais, né? Pensa numa Volkswagen ali, ou uma Renault, que nós temos aqui na área industrial de São José. 5.000 funcionários, né? Quanto que eu aloco disso para cada linha de produção? Pode ser pela quantidade de refeições servidas para cada funcionário e assim por diante, né? Então, para cada linha, quantos são para a fábrica, quantos são para a administração. Então, eu posso ter o mesmo gasto usando um rateio para separar o que é fábrica e o que é produção. Desculpa, o que é fábrica e o que é administração. Por exemplo, a quantidade de refeições servidas. Então, eu gasto, sei lá, qualquer valor, tá, pessoal? R$5.000 com refeição. Tá, o pessoal de fábrica representa 40% dos meus, 60% dos meus funcionários. Então, 60% do meu gasto com refeitório vai para a fábrica. Entendeu? Isso é critério de rateio. É usar uma forma de alocar aquele gasto para cada grupo. Não é o nome só que define o item. Então, gasto com refeitório pode ser para a fábrica, pode ser para a administração. Transporte de funcionário. Se vocês acompanharem aqueles que não usam o transporte da própria empresa, né? Às vezes tem ônibus específicos, transporte específico para quem vai para a fábrica e para quem vai para a administração. Pessoal, não é discriminação, né? Até então vocês podem achar, nossa, não pode misturar quem é da fábrica, não pode se misturar com a administração. Não é isso. É por causa do que a gente começa a estudar hoje. Bom, quem vai para o setor administrativo, ele é uma despesa. Quem vai para o setor de custo, esse gasto com esse transporte é o custo de matéria-prima também, é o custo de mão de obra. Está incluído na mão de obra, porque é o gasto necessário para esse funcionário estar à disposição para trabalhar. Consequentemente, é um custo que vai estar incorporado ao custo do produto. Então, percebam que não é uma questão de discriminação, não é que não gosta, que não é para os dois se misturarem. É porque eles precisam separar os centros de custo.
A energia elétrica, né? Então, a energia elétrica que eu estou especificando da fábrica é uma energia consumida pelas máquinas ou bancadas. Tem medidor de energia hoje, né, pessoal? Então, para cada linha de produção, você pode colocar um medidor de entrada na linha de produção. Ou você pode olhar na plaquinha de identificação de cada equipamento qual o consumo de quilowatt-hora, qual o consumo de quilowatt-hora das lâmpadas e calcular especificamente o consumo para cada máquina, para cada bancada e para cada linha de produção. Então, você consegue fazer isso se não houver um medidor específico. Por que eu falo isso, pessoal, se não houver? Não existe custo só para grande empresa, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Não adianta eu ensinar para vocês coisas que muitas vezes vocês pegarem uma pequena empresa, uma média empresa, vocês não vão nunca ter acesso a isso. E vocês precisam ter as duas informações. Para uma grande empresa, você vai começar como estagiário, como auxiliado, e vai crescendo. Então, você vai se assimilando, né, a cada processo. Para uma empresa pequena, às vezes você inicia e já tem que trabalhar com custo na empresa para definir a formação do custo deles. O que você aprende? Nas duas você aprende muita coisa, né? E eu sempre, quando eu dei a aula de análise de custo, por exemplo, ou quando eu tinha aula presencial dessa disciplina, a gente calculava o custo, por exemplo, do cachorro-quente que vocês comiam na esquina de casa, ou na esquina da universidade. Vocês sabem que eles não têm a menor noção de formar preço, né? Eles não têm a menor noção de quanto consome cada item de cachorro-quente, cada item na fabricação do cachorro-quente. Quanto vai na pizza da pizzaria que você está acostumado a comer? Não tem a menor noção de qual é o custo de cada pizza e por que ele está formando aquele preço. Então, assim, custos serve para aquela pequenininha empresa que está ali que você pode ajudar. E é essa a nossa função como vocês, né, especificamente como alunos UFPR, ajudar a sociedade a dar o retorno à sociedade de uma boa formação que vocês estão tendo. Então, se vocês têm um amigo que tem um negócio, pergunta como é que ele forma, né, se ele tem informação do custo dele, se ele sabe qual é o custo efetivo dele para fazer o produto. Uma cafeteria, eu vi um negócio bem legal que é uma loja que fazia donuts, uma delícia, tá? Fazer donuts, quanto custa ali? Não sei se eles sabem, mas se você tiver acesso a essas pessoas, é importante mostrar e ajudar na formação deles. E aí nós vamos para o segundo ponto. Essa classificação de custo direto e indireto nós vamos usar intensamente nessa disciplina, tá, pessoal? Porque a contabilidade de custos se baseia nessa classificação do custo direto e indireto. A metodologia, né, o custeio variável, análise de custo, volume e lucro e assim por diante, outras técnicas de custos, utiliza a próxima classificação, que é o custo fixo e variável. Então, o nome está dizendo, o custo fixo é aquele que permanece constante, independente do volume de produção. Então, não importa se eu produzo mais ou eu produzo menos, eu vou gastar a mesma coisa. Então, depreciação, enfim, o CPC diz depreciação, né? A depreciação porque ele fala a depreciação linear, tá? Por isso que ele considera isso. Mas o aluguel do galpão, não importa se você está trabalhando 2 períodos, 3 períodos, 1 período ou está fechado, você vai pagar o aluguel igual. Está em lockdown e não pode abrir a fábrica, você vai pagar o aluguel igual, não vai ter jeito. Então, ele não está vinculado com o volume de produção. Não importa se trabalha mais ou trabalha menos, vai pagar a mesma coisa. O salário do funcionário, o salário dele também não altera, tirando essa parte do benefício fiscal, tá? Do governo. Mas o salário dele, se ele trabalha às 8 horas por dia, ele trabalhou às 8 horas por dia. Não está especificado se ele está fabricando 100 peças ou 1.000 peças. O contrato que você fez com o funcionário foi trabalhar 8 horas por dia. Então, você vai pagar independente da quantidade de peças que ele fez. Isso é custo fixo. Ou seja, o gasto permanece independente de volume de produção.
Essa é aqui a mesma coisa, não, se a TAR e a TAR permanecem os mesmos, essa é a visualização do gráfico. Você tem ele constante por um determinado período de tempo. Não é ad eterno, né? Não é para sempre. Então, depois de um determinado período de tempo, há um reajuste. O aluguel tem um reajuste uma vez por ano. Então, ele se mantém constante pelo volume de atividades durante a vigência do contrato. Então, contrato de um ano, ele vai, durante um ano, pagar a mesma coisa. Acabou o contrato, se faz um novo contrato e vê qual é o ajuste que isso vai trazer. Ele vai para um outro patamar e fica um ano naquele outro patamar. Nosso salário, o salário de vocês é a mesma coisa. O meu não tem muito reajuste, mas o de vocês tem. Né? Então, durante um ano, vocês têm o mesmo salário. Toda virada de ano, ou todo mês de março, de acordo com o aniversário do sindicato lá, é feito nova avaliação e assim por diante. Então, esse é o processo do custo fixo. Os custos variáveis, por outro lado, são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Não importa se ele é direto ou indireto, tá? Então, significa o seguinte, gastou mais, produziu mais, gastou mais. Então, matéria-prima, se eu produzo mais, se eu fabrico mais produtos, eu gasto mais matéria-prima. Então, se eu fabricar 100 pães, eu vou gastar X. Se eu vou fabricar 1000 pães, eu vou gastar 10 vezes aquilo que eu tinha visto anteriormente. Então, matéria-prima tem bem essa característica. Vocês conseguem visualizar isso. Se eu produzo mais, eu gasto mais. Eu vou gastar mais embalagem se eu produzir mais. Então, se eu fabrico 50 unidades, né, 50 cadeiras, eu gasto 50 embalagens. Se eu fabricar 100 cadeiras, eu vou gastar o dobro de embalagem para embalar essa cadeira. Então, isso é custo variável. Percebam que é um conceito muito mais fácil de entender. O fixo e o variável. Então, tem metodologias que a gente trabalha muito mais na parte de análise de custos, com custo fixo e variável. A contabilização trabalha mais com direto e indireto, tá? Não vou entrar no próximo, porque também vocês vão ter outro professor ministrando essa disciplina de análise de custos, que vai retomar tudo isso que vocês vão ter que saber essa aula para o próximo semestre também, tá? Então, tecnologias. Custo de produção. Custo de produção é matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação. Então, não importa se ele é fixo ou variável, eu vou somar esses itens, direto ou indireto. Matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos de fabricação. Isso compõe o custo de produção. Custo de produção vai para estoque, tá? Estoque de produto em processo. Custo de produção, entenda, custo de estoque. Estoque de produto em processo é aquele produto que não está finalizado. Eu coloquei a guitarra ali, só a carcaça da guitarra. Quanto gastou de matéria-prima até esse momento? Quanto gastou de mão de obra até esse momento? Quanto gastou de custos indiretos de fabricação até esse momento? Vocês podem me perguntar, professora, que me interessa saber isso? Vocês estão falando em contabilidade. Todo mês, a cada virada de mês, você tem que ter o levantamento certo de qual é o posicionamento do estoque de vocês. Então, todo mês, as empresas, por enquanto as grandes, mas vai diminuindo, precisam prestar essa informação para o governo federal por meio da Receita Federal. Quanto que ela tem em estoque em processo? Quantos carros ela virou o mês e não terminou de fabricar? Quantas guitarras ela está em processo? Qualquer coisa está em processo? Isso é informação que precisa ser divulgada. Aqui é a guitarra pronta, tá? Não é o mesmo desenho, mas vocês entenderam. Ops. Então, nós temos o estoque de produto acabado. Equivale ao custo do produto acabado. Matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação. E custo indireto de fabricação dos produtos que foram finalizados. Então, em processo é até o estágio que ele se encontra. Acabados é quando eles estão prontos. O custo do produto vendido é a mesma coisa que vocês viram ano passado. É a baixa do estoque desses produtos acabados. O que diferencia esse semestre do ano passado?
que esse estoque de produtos acabados, vocês precisam calcular um pouco em cada item, né? Matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação. Não é só compra e venda. Não é só matéria-prima e vende matéria-prima. Né? Eu não comprei só trigo e estou vendendo trigo. Eu comprei trigo e estou vendendo pão. Então, eu alterei o estado físico-químico da minha entrada. Eu alterei, eu transformei esse item. Né? Então, por isso que eu gosto muito de indústria, tá, pessoal? Eu acho muito divertido a indústria nesse sentido. Porque você tem algo simples, né? Uma farinha de trigo, uma coisa branca, aquela... E dessa coisa branca, dessa farinha de trigo, você insere outros ingredientes, você insere mão de obra, você insere o consumo em equipamentos e sai um outro produto totalmente diferenciado e na sua estrutura físico-química. Então, é muito legal, a indústria é muito legal nesse sentido, né? E a aula de hoje é basicamente isso, tá? Então, deixo o espaço para as dúvidas. Tem relação custos operacionais e despesas, custo variável e despesa operacional. A despesa significa o seguinte, despesa operacional equivale a despesa. Despesa operacional são gastos administrativo, vendas e financeiro. Custo variável são os gastos relacionados com a fábrica, com a produção. Então, a despesa operacional pode ser variável. Você pode ter uma despesa operacional na categoria administrativa que seja variável. Então, por exemplo, comissão de vendedores. Comissão de vendedores é uma despesa operacional e ela assume a classificação de variável. Mas ela não é um custo variável, porque ela não está vinculada com a fábrica, ela está vinculada com a administração. Então, se a classificação entra em despesa operacional, não é custo, mas ela pode ser fixa ou variável. Tá? Deixa eu ver, tem outra mensagem aqui em cima. Eu abri o primeiro aqui, tá? Desculpa. Vi que tinha antes aqui. Acho, profe, que ele faz a referência com limpeza e conservação. São custos indiretos? São. Uhum. Então, limpeza e conservação, tudo o que você gastar na fábrica é custo. Seguro, limpeza e conservação, manutenção, tudo isso é custo indireto, porque não está diretamente no produto. E ele também perguntou que se vale para banheiros e ambientes. Se esse banheiro e ambientes está na fábrica, é custo. Porque o banheiro precisa para que os funcionários estejam na sua habilidade ou capacidade de executar o trabalho. Então, ele também é custo. Não importa o local, está dentro da fábrica, existe para que seja possível a fabricação. Se já imaginaram trabalhar numa fábrica 8 horas por dia, 5.000 funcionários, usando um banheiro sujo? Gente, não. CIF é custo indireto de fabricação. Também acho que vocês acabam sabendo, tá? Indireto de fabricação. Então, assim, essas questões são importantes, porque, assim, não é limpeza e conservação não é luxo, pessoal. Luxo, só em pensar, eu sei que acaba sendo, às vezes, frescura, mas não é luxo. É mínimo de qualidade de trabalho, né? Então, se a gente pegar a segurança do trabalho, tudo isso está relacionado com custo também. Outras dúvidas? Deixa eu parar a gravação. Ai, não parei. Não, parei de compartilhar, né? Já parou, profe.